Bom dia, bom dia! Seja bem-vinda a mais um café na presença, mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na sua presença, presença aqui, né, marcante, e uma presença que o Senhor se agrada, porque Ele te convidou para essa manhã, para sentar nessa mesa. Então seja bem-vindo a essa mesa, né? Essa mesa que o Senhor já se faz presente, essa mesa que Ele preparou para nós todas as manhãs em nome de Jesus. Esse convite quem fez para você estar aqui foi o nosso Deus. Não é por acaso que você está passando por aqui, não. Não foram seus dedos que te trouxeram até este perfil. Eu não sei porque eu passei por aqui. É o Senhor que te convidou. E além de te convidar, Ele arquitetou tudo para que você estivesse aqui nessa manhã, sentado nesta mesa. Então, se o Senhor fez tudo isso para que você estivesse aqui, Ele te escolheu. E te escolheu para quê? Para derramar bênçãos sobre a sua vida. Te escolheu para poder tocar no seu coração. Ele ouviu o seu clamor. Ele ouviu, né, o seu lamento. Ele ouviu a sua oração. Eu não sei quanto tempo você está clamando. Eu não sei por que você está clamando, quais são os seus pedidos, mas o Senhor sabe. E Ele os acolhe nessa manhã, porque Ele está aqui presente, né? E Ele está feliz, porque você está aqui. Então seja bem-vindo, né? Sente-se nessa mesa, pega a sua Bíblia, pega seu chá, seu suco, sua água, seu café. Vamos tomar um café na presença do Senhor. Quer uma companhia melhor do que a presença do Senhor? Glória a Deus, né? Ele preparou para nós um novo dia. Um novo milagre já aconteceu. Todo novo dia é um novo milagre, né? Uma nova chance de fazer diferente, uma nova chance de recomeçar. Que nós recomecemos hoje na presença do Senhor. Então seja bem-vindo, vai chegando, aproveita, vai mandando esse devocional para alguém, porque eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E não pense assim, tá? Eu vou mandar para tal pessoa porque é ela que deveria estar ouvindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está aqui, é porque o Senhor tem palavra para dizer para você. Mas para chegar até outras pessoas, Ele também conta com você. Então abra seu coração hoje. Aquelas respostas que você quer, aquelas respostas que você tem perguntado tantas vezes para Deus, né? Ele está te entregando, Ele vai te entregar nessa manhã. É só você abrir o seu coração. Diga ao Espírito Santo, dai-me discernimento e sabedoria para eu compreender tudo que o Senhor vai falar hoje por essa manhã na minha vida, no meu coração. Senhor, responda as minhas perguntas mais íntimas, mais profundas. Condiciona, o Senhor sabe da minha situação. Eu não sei o que você tem passado, eu nunca sei quais são os seus desertos. Eu não sei se você não dormiu essa noite, eu não sei se você chorou, eu não sei como tem sido os seus últimos dias, seus últimos anos. Mas o que eu posso dizer para você é que o Senhor sabe. Ele sabe e Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu o seu lamentar, Ele está vendo, né, o seu deserto e Ele quer estar contigo, te ajudar a você sair desse lugar, porque deserto não é para a gente morar, gente, deserto é só para passar. E o Senhor está te chamando para te ajudar a passar por esse deserto, a aprender tudo o que precisa ser aprendido para você não precisar voltar mais nessa lição, né? Porque é bem assim, para a gente passar de nível na nossa vida, a gente precisa aprender as lições. Então, quando a gente estiver em desertos, em dificuldades, para nós a palavra diz que não nos cabe questionar o porquê, nem a hora e nem o porquê das coisas de Deus. A gente não tem que falar, Pai, por que está acontecendo isso comigo? Não, a gente tem que dizer, Senhor, me ajuda a entender e a aprender o que o Senhor quer me ensinar nessa circunstância. Porque eu não estou conseguindo ver, Pai. Eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um bom coração, eu nunca fiz mal para ninguém e ainda assim eu estou passando por isso. Pois bem, as coisas de Deus a gente não tem que questionar, a gente tem que dizer, Senhor, me ajuda a aprender tudo que eu tenho que aprender, mas me ajuda a sair desse deserto logo, porque aqui eu não quero permanecer. E eu quero estar pronta, quero estar apta para passar para um novo nível, em nome de Jesus. E é para isso que Ele te convida. Todas as manhãs aqui nesse devocional, o Senhor nos alimenta, né, com um alimento espiritual, aquele que mata totalmente a nossa fome, que sacia totalmente, plenamente a nossa sede.
E aí também a nossa sede de conhecimento, a nossa sede do saber, né? De conhecer as coisas de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de entender o que o Senhor realmente fala nas Escrituras, o que a gente precisa praticar na nossa vida e também para começar a enxergar aquilo que a gente está fazendo que está errado. Então todas as vezes que a gente está num devocional como esse, é o mesmo da gente dizer, Pai, eu creio no Senhor, conduza a minha vida, diga isso para Ele, repita isso, sabe por quê? Ele está na sua mesa. Tantas vezes você tenta marcar uma agenda com alguém, a pessoa não tem tempo para você, de repente é até da sua família, mas o nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem tempo para você e Ele está sentado na sua mesa, com os ouvidos, atentos para ouvir sua voz. Então verbaliza. Passe que seja 5 minutos na presença do Senhor. Deus precisa ser o centro da sua vida, porque quando Ele é o centro da sua vida, tudo à sua volta muda. Tá querendo mudança? Não aguenta mais viver mais do mesmo? Não aguenta mais colher os mesmos frutos? Não aguenta mais, não tem mais forças para permanecer, continuar nesse deserto? Não sabe nem o que fazer mais? Não encontra saída em mais nada? Não vê porta, não vê janela, não vê saída, não vê uma fresta sequer de luz? Então eu vou dizer para você, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E Ele está à porta. E tá batendo. Ele tá batendo aí na sua porta. Só que essa porta, a fechadura é só do lado de dentro. É você quem abre. É você quem às vezes não está abrindo essa porta, mas hoje é o dia. O Senhor te deu mais um dia para que você possa entregar para Ele, abrir seu coração, abrir essa porta e falar, entra, Senhor, pode entrar. Entra na minha vida, toma posse, faz o que precisa ser feito, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, renova o que precisa ser renovado. Ah, Pai, destrói mesmo, tira, quebra tudo que precisa ser quebrado em nome de Jesus. E é para isso que o Senhor te convida essa manhã. Então seja bem-vindo, bom dia Tati, bom dia a todos, Tereza, Andréia, sejam bem-vindos, né? A todos que estão aí, né, nessa live, Roberta, todos sejam muito bem-vindos, Jane, o Senhor está muito contente porque vocês aceitaram o convite dele de sentar nessa mesa, né, vocês aceitaram o convite dele de estar na presença, de mudar, de buscar mudança. A gente chora tanto, a gente clama tanto por mudança na nossa vida, mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente não vai mudar, gente. É sempre muito bom estar aqui mesmo, Tati. Vamos orar. Vai colocando aí, pessoal, todos os pedidos de vocês, que nós vamos interceder por todos eles. Nós vamos entregar na mão do Senhor. Alessandra, bom dia. Seja bem-vinda a essa mesa. O Senhor convidou vocês e vocês disseram sim. Quanto o Senhor se agrada, né? O seu coração de Deus está reluzente, porque nós dizemos sim, né? Dissemos sim nesta manhã. E diga sim todas as manhãs. Sim, meu Pai, eu quero viver o novo. Sim, meu Pai, eu quero viver o extraordinário. Sim, meu Pai, eu quero a cura, eu quero a libertação, eu quero a renovação, eu quero a paz que só o Senhor pode me dar, a paz que excede todo o entendimento. E é isso, o Senhor te convida, só que a gente precisa ter perseverança e constância ali, todos os dias. Eu não tô com vontade, é nesse dia que você vem. É no dia que você não tá com vontade, porque é nesse dia que o Senhor vai tocar mais profundo ainda no seu coração. E o inimigo, ele sabe disso, por isso que ele fica criando artimanhas para que você não venha. Até no seu relógio ele mexe para que não desperte. Mas fala para Deus, Espírito Santo, eu quero participar amanhã do Café na Presença, eu quero estar na mesa com o Senhor, me ajuda a acordar. E para você que já acorda pela manhã, eu não tenho tempo, eu já acordo correndo, acorda um pouquinho mais cedo. Vai pedindo para o Espírito Santo, ele vai te ajudando. Ele vai te ajudar a você despertar, acordar mais cedo, organizar, para que você possa sentar nessa mesa, pegar a sua Bíblia, abrir seu coração, fechar a porta e dizer, Senhor, agora é entre eu e o Senhor. E eu quero me derramar, sim, me derramar. É isso que a gente tem que fazer diante do Pai. A gente precisa fazer isso. E a gente está numa mesa com Ele, a gente está perdendo todos os dias a oportunidade, gente, de falar. Quantas vezes a gente perde oportunidades de falar com Deus, de entregar? O nosso Deus nos ama tanto, tanto, que Ele nos deu um livre-arbítrio, Ele nos deu a possibilidade de escolhermos, de tomarmos decisões. E a gente fica aí, só que Ele espera
que nós tomemos decisão, mas participando Ele, né? Colocando Ele na conversa, no projeto, na situação, na batalha, em todas as áreas e falando, Senhor, o que eu faço aqui? Para que lado que eu vou, Espírito Santo? Reprograma minha rota, muda para mim, não me deixa perder o foco, me mostra para onde eu devo ir, para onde eu não devo ir. Mas não, a gente esquece, deixa ele de lado e fica vivendo pela nossa vida, pelos nossos braços, às vezes pelo mundo, pelo que alguém fala, vai por aqui, vai por ali. Não vai assim. Não, testemunho edifica, sim, mas testemunho é uma coisa, testemunho de pessoas que estão na presença do Senhor. A gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir na presença do Senhor. Então que você possa hoje abrir seu coração e falar, Senhor, eu quero viver na sua presença, eu quero viver o seu extraordinário. E sabe qual é o tema da nossa live hoje, gente? Eu me emocionei quando eu li esse tema. É o olhar perdoador de Jesus. É com esse olhar que ele está olhando para você. Eu quero testemunhar uma coisa para vocês. Eu sentei nessa mesa hoje, aqui no meu lugar secreto, onde eu faço as minhas orações, e quando eu vi o tema de hoje, eu falei, Senhor, e eu tenho uma cadeira aqui de frente comigo e eu creio que o meu Deus está sentado aqui. E eu senti, agora eu estou sentindo novamente, gente. E eu quero que você sinta aí na sua casa o olhar perdoador de Jesus. O olhar sem condenação, o olhar sem crítica, o mesmo olhar que ele deu para Pedro, mesmo depois de Pedro tendo negado ele. O mesmo olhar que ele deu para todos aqueles, Pai, que o açoitaram. Todos aqueles que o flagelaram. Gente, eu quero que você sinta esse olhar, essa presença. Aqui, é tão constante, é tão ardente a presença de Deus. E é isso que eu quero que você sinta na sua vida, porque é extraordinário sentir isso, gente. É o extraordinário, é você ter a certeza de que o Pai te abraça, de que o Pai te ama. Sabe, você se emociona de ler, e é assim, é na presença do Senhor. Emociona aqueles que têm os corações mais duros, porque nós ainda lemos isso ontem. O Senhor transforma o coração de pedra em coração de carne. E Ele quer transformar seu coração de pedra em coração de carne. E mais do que isso, por que Ele quer te curar? Para a honra e glória dEle, mas não é só por isso. É porque Ele quer usar você para curar outras almas. Inclusive dentro da sua família, dentro da sua casa, em meio à sua parentela. Sim, e você precisa ser perseverante. O inimigo, gente, ele faz de tudo para que a gente desista. Faz de tudo, mas a gente estando na presença, ninguém vence o nosso Deus. Ninguém vence. E você vai sentir, sabe, essa atmosfera que eu estou sentindo aqui, a presença de Senhor, Ele está na sua mesa. Toma posse disso agora. Diga, Senhor, eu creio na sua presença em nome de Jesus. Senhor, eu quero intimidade. Senhor, eu quero proximidade. Senhor, eu quero viver na sua presença. Senhor, eu quero sentir essa paz que excede todo entendimento. A paz que eu estou falando para você é aquela que as coisas estão assim, estrondando lá fora ou dentro da sua casa, da sua parentela, da sua família, da sua casa. E você, na paz que excede todo entendimento, você entra no seu quarto, vai para o seu lugar secreto, fecha a sua porta e fala, Pai, restaura a união na minha casa. Pai, restaura a saúde dentro do meu lar. Pai, restaura a saúde da minha família. Restaura a união, a paz. Converte-os verdadeiramente, Senhor. Pai, nos dá uma direção porque eu não estou enxergando saída. Mas você não está desesperado, com a mão na cabeça, nem gritando. Porque você tem a paz que excede todo entendimento. E essa paz não quer dizer que você não vai ter tribulação, quer dizer que você vai ter essa plenitude para resolver os problemas e para crer que o Senhor vai resolver os problemas da sua vida, que Ele vai te perdoar pelos seus erros, porque Ele está te olhando agora com esse olhar perdoador. Toma posse. Toma posse desse olhar perdoador agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele olha para você e diz, filho, os seus pecados, se arrependa, porque eu vou lançar eles no mar do esquecimento. O nosso Deus não vai ficar te acusando e te apontando. Todas as vezes que você fizer algo, Ele não vai buscar lá atrás o que você fez. Nós temos essa mania, nós fazemos isso. Por isso que às vezes a gente perde a harmonia dentro do nosso lar, da nossa casa, com as pessoas. Porque a gente resgata problemas lá da nossa infância. E isso é feridas não curadas. Porque quando as feridas estão curadas, a gente lança
o que as pessoas fizeram com a gente, as mágoas, esse sentimento, a gente lança nesse mar de esquecimento. Isso é perdão. E perdão é assim, é você lembrar do que aconteceu, mas não lembrar com dor. Não lembrar com dor. Você olhar e ver que é uma cicatriz e que não dói. E é isso que o Senhor quer te trazer. A paz, a verdadeira paz só pode vir do Senhor, gente. A paz não vem de um lugar bonito. A paz não vem de uma viagem. A paz não vem de uma coisa nova que você compra. A paz não vem de uma casa nova. Ah, mas eu paguei aluguel a vida toda, Fabiana. Eu só vou ter paz quando eu tiver uma casa. Deixa eu falar para você. Em nome de Jesus, Ele vai te ajudar a você conquistar essa casa. Mas a paz não vem com essa casa. A paz vem com o nosso Deus. É possível ter paz num barraco de madeira, numa lona, numa tenda de lona. Mas a verdadeira paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Mas o Pai não quer te ver assim. O Pai não quer miséria para os seus filhos. O Pai diz que é para a gente buscar primeiro as coisas do reino e a justiça do reino. E todas as outras Ele vai acrescentar, inclusive a sua casa, que você tanto almeja. Inclusive a restauração da sua casa. Inclusive a restauração da sua família. E é através de você que Ele vai fazer isso. Só que Ele precisa te curar. Ele precisa te curar porque pessoas curadas curam, mas só que pessoas feridas ferem. Quantas pessoas já ferimos por causa das nossas feridas? Mas hoje está chegando o fim. Novas sementes vamos plantar. Plante novas sementes hoje, o Senhor quer te curar. Porque tem pessoas que Ele quer alcançar, mas Ele só vai alcançar se for através da sua vida. Em nome de Jesus. Esse é o nosso propósito aqui, nessa terra, onde nós somos passageiros, porque aqui não é a nossa casa, a nossa verdadeira morada é junto do Pai. Mas aqui, enquanto estivermos, a nossa missão é expandir o reino de Deus, é ganhar mais almas para Jesus através da nossa vida, em nome de Jesus. Não é através de só palavras, ficar com a Bíblia debaixo do braço e gritando nas esquinas, não. Isso é para os hipócritas. Isso é para os hipócritas. Nós que somos discípulos de Cristo, que somos cristãos, a gente vive o Evangelho. Nós vivemos o Evangelho e através da nossa vivência alcançamos outras almas. Almas que estão olhando para nós, que estão olhando para a nossa vida, que estão vendo. Ah, viu a nossa vida destruída? Tudo bem, mas hoje eu planto uma nova semente, um novo começo. E essa mesma pessoa que viu a nossa vida destruída vai ver a nossa vida totalmente renovada, reconstruída, em nome de Jesus. E ela vai querer para ela essa vida também. Ela vai querer essas bênçãos em nome de Jesus. Aleluia. E aí vai ser a hora que você vai dizer, eu não fiz nada, eu só acreditei que é o possível. Eu só permaneci na presença. Eu só persisti, mesmo sem querer, me arrastando, eu persisti. Mas o meu Deus fez o impossível. O impossível. E essa pessoa vai querer para ela. E aí o Espírito Santo entra e faz o restante de tudo com ela. E toca o coração e toma aquela alma. E você vai levar os créditos em nome de Jesus. E o Senhor vai se alegrar, porque enfim você está vivendo o que Ele te criou para viver. O extraordinário. Você está vivendo o renovo. Você está vivendo a sua verdadeira identidade de filho e de filha amada de Deus, aquela que luta pela sua família. Nós temos que lutar pela família de Cristo, nós temos que resgatar os nossos entes queridos, aquela parentela próxima e todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, é para isso que o Senhor nos convida em nome de Jesus. Vai tomando o seu café aí, vamos tomar. Enquanto isso, vai encaminhando esse devocional para alguém, seja você o fio condutor que vai levar essa palavra. Vai dando aí, vai dizendo que gostei, vai encaminhando, vai compartilhando, para que possamos vencer os algoritmos. Nós possamos vencer esse tal de algoritmo que eu nem sei muito bem o que é, mas eu sei que a gente precisa vencer eles para a gente alcançar milhares e milhares de almas. E para isso nós precisamos estar juntos e unidos. Então vai fazendo a sua parte aí, em nome de Jesus, e vai tomando o seu café para que a gente possa orar e receber mais ainda do que o Senhor tem para nos entregar. A gente já podia parar por aqui, mas o Senhor nunca nos dá só um pouco. O nosso Senhor não é mediano, o nosso Senhor é extraordinário. É incalculável, imensurável, imprevisível. Esse é o nosso Deus.
A única coisa que a gente tem a certeza é que Ele vai cumprir as promessas dele e Ele é fiel para cumprir. Mas como Ele vai cumprir, a nossa imaginação não alcança. Não alcança, porque Ele sempre faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar e do que a gente pede em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa realidade hoje. Diga sim, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé, mas eu creio em nome de Jesus. Abastece a minha fé para que eu saia para esse mundo, para que eu saia para a vida, para o meu trabalho, que eu permaneça na minha casa, que eu tenha contato com as pessoas revestida, Pai, da sua presença e que onde eu passar eu exale o seu perfume em nome de Jesus. Um bom café para você. Amém? Louvado seja, né? O nosso Deus que criou o céu e a terra e criou mais um dia para que nós possamos ter como oportunidade. Todos os dias é uma nova oportunidade. Não vamos perder a oportunidade. Vamos agradecer agora, porque gratidão abre a porta dos céus. Gratidão é uma das chaves, ó, que abre uma das comportas para que as bênçãos do céu recaiam sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Então, fecha seus olhos agora e vamos agradecer a tudo que o Senhor já fez por nós hoje. E é muito, hein? É muita coisa. Afinal, abrimos os nossos olhos. Mas Ele nos deu a graça da vida hoje. Teve gente que não teve essa oportunidade. E não teve como dizer sim para o Senhor. E partiu, não abriu seus olhos hoje, sem dizer sim para o Senhor. Sem dizer sim para o Senhor. Que nós não sejamos essas pessoas. E que nós possamos evitar que mais e mais pessoas passem por essas situações. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fecha seus olhos, se não puder, fecha os olhos da alma. Mas concentre-se nele que é o nosso foco, nosso farol, Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que já estamos passando o dia juntos. Obrigada, Senhor, por este novo dia. Obrigada porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, já se renovaram sobre as nossas vidas. As vidas de todos os seus filhos que aqui estão, Pai, que vão passar por aqui. Da nossa parentela, alcança-os, Pai, a parentela dos seus filhos que aqui estão. Ah, Pai amado, revista cada um da sua armadura, Pai, em nome de Jesus, para que estejamos blindados, para que as setas e os dardos inflamados do inimigo não nos alcance, Pai. Nos torne invisíveis, para que o inimigo não nos veja, em nome de Jesus. Dai livramento a nós, a nossa parentela, a todos aqueles, Pai, que estão nas estradas, que estão agora, Pai, clamando por socorro, aqueles que estão sofrendo com o diagnóstico recebido, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, Pai, ansiosos, que estão com pânico, que estão com depressão, que estão, Pai, nos hospitais. Em nome de Jesus, visita cada um nessa manhã. Revista todos, Pai, da sua armadura, que caia por terra todas as setas do inimigo, todas as investiduras do inimigo, as armadilhas se desarmem agora em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Em nome de Jesus, acolha os pedidos mais íntimos dos seus filhos, Pai, e dê a eles, Pai, livramento. Ah, Pai, conceda a eles os pedidos deles, Pai, aqueles que estão alinhados com os seus propósitos e aqueles pedidos que não estão alinhados com os seus propósitos, Pai. Em nome de Jesus, tira da mente, dos pensamentos dos seus filhos e do coração. Ah, Pai, em nome de Jesus, agradecemos desde já por tanto amor. Por tanto amor. E obrigada, Jesus, por nos olhar com esse olhar perdoador. Ah, Pai, tira de nós o olhar crítico que nós temos para com as outras pessoas. O Senhor é o nosso pastor e Tu nos olha nos nossos olhos com um olhar tão perdoador, Senhor. Então, por que nós, meros humanos, Pai, olhamos os outros com crítica, com desdém, com orgulho, com soberba, às vezes com raiva, com ira, com ódio? Ah, Senhor, dai-nos um olhar perdoador em nome de Jesus. Consagramos a Ti a nossa vida, todos os nossos sentidos, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa visão, o nosso tato. Ah, Senhor, tudo nós consagramos a Ti. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor.
Pai, que nós tenhamos um dia extraordinário na sua presença, um dia de transbordo, dá-nos discernimento para entender, conhecimento de tudo que o Senhor já está nos entregando e ainda vai nos entregar, Pai. Responda as nossas perguntas mais íntimas, Pai, em nome de Jesus. Receba, Pai, o arrependimento dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus. Desde já agradecemos que sejamos luz e sal aonde formos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que sejamos luz e sal aonde nós formos. A palavra diz isso, sejamos luz e sal, porque sem luz, gente, tudo é trevas. E sem sal, tudo é sem gosto, né? Tudo é sem graça. Então, que nós sejamos sal e luz aonde a gente for. Por quê? Porque a gente chega não é por nós, não. Não é por nós, não. Mas a gente chega e a presença do Senhor chega primeiro. Então, aquele lugar se incendeia, né? Aquele lugar toma posse, aquela atmosfera do Senhor toma posse, onde quer que você vai. E que tem mais, hein? Quando a gente chega, a fofoca para. Quando a gente chega, a mentira para. Quando a gente chega, as falcatruas para. E quando a gente chega, o inimigo já bate em retirada correndo, porque ele sabe quem está conosco, em nome de Jesus. Toma posse dessa identidade hoje. Toma posse, seja você o apaziguador, seja você o mediador, seja você o apacentador, em nome de Jesus. Não seja você aquele que vem pôr lenha na fogueira, não. Seja você aquele que vai apaziguar, que vai trazer a presença. É isso que o Senhor quer, né? Que a gente traga a presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos também, Pai, essas redes sociais, essa internet, os aparelhos, né, celulares, que caia por terra todo qualquer investimento do inimigo, porque o inimigo usa, viu? Ele multa nosso celular, ele mexe na nossa rede social, ele mexe na nossa internet, mas cai por terra agora, em nome de Jesus. Você vai receber tudo que o Senhor quer te entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Toma posse dessa verdade. Nada vai te impedir de receber o que o Senhor quer te entregar nessa manhã. Ele já está derramando aqui, ó, desde a madrugada. Estou aqui desde a madrugada intercedendo por vocês. E não pense que, eu não sei quem você é, você nem sabia que eu ia passar aqui a primeira vez, mas ele sabia, porque ele tinha te convidado. Ele te convidou para sentar nessa mesa e ele te convida para sentar todos os dias. E eu disse para ele, Pai, acolha os seus filhos, aqueles que eu nem sei quem são, aqueles que vão passar, aqueles que virão. Pai, traga, desperta seus filhos para que eles aceitem o seu convite, para que eles estejam nessa mesa. Acolha os pedidos mais íntimos de cada um. Revistas da sua armadura, Pai. Em nome de Jesus, blinde-os. Não deixe que o inimigo o impeça deles estarem aqui presente, em nome de Jesus. E eu reafirmo isso em nome de Jesus. Toma posse do que é seu. Toma posse da sua bênção. A gente tem que pedir intercessão para as outras pessoas? Tem sim. Eu intercedo por muitas pessoas, tenho quem intercede por mim. Esse projeto aqui, ó, essa ferramenta tem uma intercessora que intercede para que aqui o inimigo não toque. A gente sempre, quando vai fazer alguma coisa, a gente precisa ter intercessores. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A gente precisa parar de ser aquela pessoa das 6, né? 6 horas para mim? Minha irmã fala muito sobre isso, né? Ela também faz um devocional aqui às 5h11, Despertar com o Espírito Santo. Se você não pode às 6h01, de repente não dá tempo, vem às 5h11, no Despertar com o Espírito Santo, no perfil Eu Sou Andréa Barbosa. Assiste, né? Você vai receber um pouco da palavra, né? Você vai receber, o Senhor está à disposição. E ela sempre fala isso, para com isso, de às 6 horas para mim, 6 faz para mim. Uma coisa é nós estarmos aqui, numa corrente. Então coloca seus pedidos juntos, nós vamos interceder por todos eles. Isso sim. Mas sabe aquela pessoa que ela não quer compromisso? Ela não quer, até as orações ela delega, até as orações ela quer terceirizar. Então deixa eu falar uma coisa pra você, a gente precisa tomar posse, trazer de volta o que é nosso, tomar posse e falar, é meu, é a minha vida, eu governo a minha vida, direcionada por Deus sempre, mas o Senhor quer te fazer governador da sua própria vida. Você é o personagem principal da sua vida, mas você está há quantos anos deixando outras pessoas serem personagens principais da sua vida? Essa outra pessoa às vezes é a mãe, é o pai, é um irmão, é um tio, é um marido, é uma esposa, é o filho. Não! Você é o personagem principal da sua vida. Você precisa se amar, sabe? Eu gosto de dar sempre um exemplo. Quando a gente entra no avião, para quem já andou aqui, sabe disso, e quem não andou vai saber. O comissário lá de bordo, a equipe, ele vai falar da segurança, né? E ele fala pra gente que se tiver despressurização, aí vai fazendo, né, todos os gestos lá, máscaras vão cair. Coloca a primeira máscara em você e depois você ajuda a pessoa que tá do lado. Ah, isso é egoísmo. Como que uma mãe vai pôr a máscara nela primeiro, depois ela vai ajudar o filho dela tá ali, ó, sem ar. Deixa eu falar uma coisa pra você.
é a questão de segundos, você perde o ar. E aí o que acontece? Essa mãe que colocou o filho em primeiro lugar, nesse sentido, e tentou pôr a máscara no filho, ela não vai conseguir, porque ela vai perder o ar no meio do processo de pôr a máscara e ela vai perder a vida, ela e o filho. Então, na vida da gente é assim, coloca a máscara em você primeiro e depois você coloca a máscara no outro, porque você precisa estar inteiro para ajudar o outro. Você precisa se amar, se respeitar para você amar e respeitar o outro. Ninguém dá o que não tem. Se você não se ama, você vai amar quem? Você está se enganando, né? Então coloque a máscara em você primeiro. Toma posse. Todos os dias que você senta nessa mesa, é a máscara que você está colocando. Em nome de Jesus, nós vamos orar assim por todos. Vai colocando aí, em nome de Jesus, mas desde já vai intercedendo aí. Mas deixa eu falar para você, coloca a máscara primeiro em você, em nome de Jesus. Não deixa, não é egoísmo não. Não é egoísmo não. A gente tem que estar inteiro para servir o outro. Porque aos pedaços a gente não vai fazer nada certo. A gente não vai fazer nada certo. A gente tem que nos amar primeiro para amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente não põe a máscara em nós, significa que a gente não se ama. Como que você vai amar o seu próximo? E inteiro, essa mãe com essa máscara, rapidamente ela tá ali no raciocínio, ela já põe no filho dela e ainda ela levanta e ajuda outros, o da frente e o de trás, porque é possível. Deixa eu dizer para você. E é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente coloque a máscara em nós primeiro. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é ser protagonista da sua história. É governar a sua vida. E através de você governando a sua vida, né? Você tomando posse da governança da sua vida, você vai alcançar muitas outras vidas. E vai ajudar muitas outras vidas. Em nome de Jesus. E é para isso que o Senhor te convida hoje. O Senhor não te escolheu por acaso, não. Ah, porque você é o lindinho. Não, você é o lindinho do pai? É, você é a lindinha do pai? É a amada? Mas tem muitos lindinhos e lindinhas que estão perdidos e que o Senhor precisa que você se cure para que você ajude a curar esses outros. O Senhor precisava de você? Não. Precisava de mim? Não. Mas Ele conta com a nossa presença. Ele conta. Ele precisava de uma rede social? Não, mas ele usa as armas que o inimigo está usando, porque as redes sociais o inimigo está usando, gente. Quantas famílias estão sendo destruídas pelas redes sociais, porque as pessoas estão olhando nas redes sociais e achando que tudo é lindo, que o cenário é lindo, que tudo é maravilhoso. Ah, é tudo branquinho aqui na minha vida, na minha casa, ó. Olha que lindo, né? Tudo aí, ó, tudo decorado. Deixa eu falar uma coisa pra você, você não sabe o que tá atrás da câmera, o que tá aqui, o que tá ali. Esses dias minha casa em reforma, eu falei aqui pra vocês, esse pedacinho aqui tava lindo e maravilhoso, mas eu tava até apertada aqui de tanta bagunça, de tanta coisa que tava aqui, porque pra arrumar precisa tirar as coisas do lugar. Outra chave. Se tá tudo bagunçado aí, pra arrumar precisa tirar as coisas do lugar. Para de murmurar, para de reclamar. Toma posse dessa verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse. Não deixa que o inimigo fique contando mentirinha pra você, não. Cai por terra hoje. Cai por terra. Ninguém está acima de você na sua vida e ninguém está acima de Deus. Deus está em primeiro lugar. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Tá? Depois você. Depois vem esposa, marido, filhos, pai, mãe. Ai, Fabiana, que absurda, porque você não tem filhos. Deixa eu dizer pra você. É uma realidade. Quando você andar na palavra, é o pai de todos, que tem todos os filhos, que está dizendo. Essa é a hierarquia. Porque quando você vive nessa hierarquia, você aprende a ter prioridades. E se eu buscar a Deus primeiro, Ele vai, ajustar todas essas coisas. Cada um no seu lugar. Ninguém é menos importante do que o outro aqui, Esse fato é que existem prioridades. Mas prioridades não quer dizer que eu prefiro isso do que aquilo. Não. É que a gente precisa ter uma hierarquia para viver a nossa vida na presença do Senhor. E é isso que Ele traz. E hoje, esse tema extraordinário é o olhar perdoador de Jesus. Gente, abra seu coração para receber esse testemunho de hoje, né? Que o nosso autor aqui, do Café com Deus Pai, que é o nosso devocional que a gente usa aqui como direcionamento, né? Mas o Espírito Santo é quem ministra. É Ele que é o presidente aqui dessa mesa. Nós somos só ferramentas. Na nossa vida tem que ser assim. Somos só ferramentas. Então, o que a gente tem que pedir? Senhor, me amola, porque uma ferramenta tem que estar bem amolada para ela funcionar bem. Me afia, porque tem que estar afiada. Coloca azeite na mesma engrenagem para não ficar aí com aquele rangendo, não. Não tem que ranger, não. Tem que funcionar perfeitamente para trabalhar com o Senhor, para a seara do Senhor, para expandir o Evangelho através da nossa vida e da nossa vivência.
Toma posse dessa verdade hoje. Você não está aqui por acaso. Você não passou por acaso. Não existe coincidência no reino de Deus. Existe deusidência. Então toma posse dessa verdade. E vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Em Lucas 22:61 diz assim: O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galho cante, hoje você me negará 3 vezes. Gente, imagina a dor no coração de Pedro. Dele olhar para Jesus ali todo açoitado e lembrar que Jesus tinha avisado ele, que ele ia negar Jesus. E ele falou que jamais ele faria isso. Mas quantas vezes a gente faz isso? Que dor, né? No nosso coração. Mas o Senhor recolhe essa dor e nos olha com um olhar perdoador. E ele olhou para Pedro com um olhar perdoador. Ele não olhou para Pedro assim, ó, não te falei que você ia me negar? Eu avisei. Não. Ele não vai fazer isso nunca, gente. Ele vai sempre te receber de braços abertos. Então não importa o que você fez. Não é desculpa para você não voltar para casa, não voltar para os braços do Pai. Em nome de Jesus. Ele está olhando para você agora, com um olhar perdoador. Toma posse. Em nome de Jesus. Existe um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma. E o motivo disso se dá pelo fato deles transmitirem sentimentos de uma maneira muito sincera, muitas vezes impedindo-nos de esconder o que estamos sentindo. Jesus, em certa ocasião, nos ensina que os olhos refletem nossa alma, evidenciando assim o que há em nós, seja luz ou trevas. Pouco tempo após Pedro ser questionado por várias pessoas e ter negado conhecer Jesus, ele se depara com Cristo sendo carregado por seus captores, e o olhar que Jesus lança sobre ele é um olhar de amor e de perdão. E você, sabe por que ele decidiu não condenar Pedro? Você sabe por que Jesus decidiu não condenar Pedro? Porque Jesus conhece nossas fraquezas muito mais do que nós mesmos. E mesmo quando erramos, Ele nos olha com amor. Então eu não sei o que você fez, mas Ele está te olhando com amor agora. Então recebe esse amor, você é amado. Você é amado. Esquece a mentirinha que o mundo te contou, que você errou e ninguém gosta de você, que você nasceu para viver sozinho, rejeitado, magoado, que ninguém te ama, ninguém te quer. Você é amado. Jesus está na sua mesa te olhando com um olhar perdoador, um olhar de amor, mesmo que ele olhou para Pedro, mesmo tendo negado. E olha que Pedro andou ali, ó, lado a lado com ele. Era um dos mais próximos dele. Então, todos nós estamos fadados a errar, a falhar, mas que nós possamos nos arrepender, porque Pedro se arrependeu. Então, se arrependa e siga com o Senhor Jesus. Então, se em algum momento você errou, ou se algo de ruim aconteceu em sua vida e sua escolha foi colocar um ponto final, sua decisão de ler este devocional hoje, de estar aqui nesse devocional, coloca você exatamente no local onde Deus quer, para lhe dar um novo destino. Ele te chamou hoje para te dar um novo destino. Deus quer recomeçar algo com você, e independentemente das circunstâncias da vida ou dos caminhos que você trilhou até aqui, Ele quer trabalhar em seu coração. Por isso, não importa o que você tenha feito ou o que fizeram a você, Deus Pai o vê com amor e está pronto para lançar no esquecimento todo o seu passado e abraçá-lo como filho. Não perca essa oportunidade hoje. Pode ser sua última chance. A gente nunca sabe. Então, sinta hoje esse olhar de amor que está sendo lançado sobre você. Se arrependa, erga a sua cabeça e encare esse novo dia com a certeza de que você é amado e perdoado por Deus. Como Pedro, basta você se arrepender e voltar seus olhos para Jesus. É só isso. Esse é o possível, porque o impossível é Ele quem vai fazer. Se arrependa e volte os seus olhos para Ele em nome de Jesus. A frase de hoje é: o arrependimento te lança novamente ao propósito. Porque quando a gente está sem se arrepender, fazendo as coisas erradas, a gente está longe do nosso propósito. Está longe, né, da nossa rota rumo à terra prometida, ao plano perfeito que o Senhor tem para nós. Mas quando você se arrepende, você volta para esse lugar, em nome de Jesus. Então toma posse disso hoje, né? E toma posse de viver essa verdade. Receba esse olhar perdoador. E a palavra de hoje é perdão. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Receba, mas também peça a Cristo que te dê um olhar perdoador. Porque às vezes o seu olhar é um olhar de condenação, de julgamento,
de crítica. Às vezes, só o seu olhar não precisa de mais nada, mais nada. Então, que o Senhor possa transformar esse olhar. Que só o seu olhar continue a não precisar de mais nada, mas seja no sentido de que o seu olhar seja um olhar perdoador, um olhar misericordioso, um olhar de compaixão. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje, gente, é João 6, né? E a gente está vendo aí, João relata, né, a vida de Jesus. A biografia de Jesus, ela é escrita por 4, né, autores, né? Nós temos aí, ó, Mateus, Lucas, João e Marcos. Trazem a biografia de Jesus para nós, né? E além de outras passagens, de outros livros também, mas a biografia, porque eles tiveram, né, alguns deles tiveram presente junto com Jesus, depois com os discípulos, e trazem para nós isso. E hoje ele vai trazer para nós simplesmente a parte, né, uma das partes mais tocantes também, toda tocante sobre Jesus, né? Mas vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha só, a matemática do nosso Deus é diferente, né? A matemática do nosso Deus, ela não é 2 mais 2 dá 4, não, tá? Nem 5 peixes e 2 pães dá 7 alimento, não. Alimentou milhões de pessoas, ainda sobrou 12 cestos cheios. Então esse é o nosso Deus, né? Ele é todo poderoso. Então esquece, para de ficar buscando razão nas coisas de Deus. Para de ficar buscando resultados exatos nas coisas de Deus. A nós não nos cabe questionar e nem querer saber a hora. Cabe crer que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Toma posse, João 6, a multiplicação dos pães. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele sabia o que ia fazer. Filipe lhe responde: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço pequeno de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: Fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu-os entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus caminha sobre o mar. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Mas ele tranquilizou-os, dizendo: Sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Jesus é o pão do céu. No dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia senão um barco e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sós. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor haver dado graças. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo,
Vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo o desafiaram: Que sinais poderá realizar para que o vejamos e creiamos em ti? Que obra farás? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu o comer o pão do céu. Respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora me tenhais visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o excluirei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: Eu sou o pão que desceu dos céus. E comentaram: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: Eu desci do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce dos céus, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus, e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus, enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos deixam Jesus. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: Isso vos escandaliza? Isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o iria trair.
E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12. Vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu, os 12? Todavia, um entre vós é um diabo. Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Olha só, gente, que palavra, né? Que palavra. Cada vez que a gente vai lendo, a gente vai... Eu não sei se vocês são assim, mas quando eu leio, eu vou visualizando, isso vai entrando na minha mente, eu vou vendo a imagem, né? Você imagina, né? Cristo ali, gente, de pé, para dizer, eu estou aqui, né? Eu estou aqui diante de vocês. E aquele povo não acreditou. Sabe o que aquele povo fez? O que às vezes acontece com a gente. Eu passo muito isso, passei muito isso. Às vezes a gente é criado em meio a uma família, em meio a uma cidade, e a gente busca conhecimento, ensinamento. Eu estou falando da minha vida profissional mesmo. Só que dentro da nossa parentela, dentro da nossa cidade, às vezes a gente não vai ser reconhecido. E a gente não pode ficar preso a isso. A gente não tem que esperar. O reconhecimento é só de Deus, mas eu estou falando reconhecimento profissional, tá? Às vezes a gente não vai ser reconhecido, né? Às vezes você pode ser o melhor profissional daquela área, mas sabe o que vão falar? Como falaram de Jesus. Mas ele não é o filho do José? Mas não é aquele que a gente conhece o pai e a mãe dele? O carpinteiro? Imagina, gente, que vai ser o filho de Deus, o pão da vida. Olha, ainda tá falando essas coisas ainda, que Deus o enviou. Quantas vezes a gente vai ouvir isso na nossa família? Ai, você acha que eu vou lá naquela dentista? É a filha da Maria, gente. Eu vou fazer o que lá? Não, eu vou naquela que eu não sei de que família que ela veio. Olha pra você ver. É assim que acontece. É assim. Às vezes a gente não é reconhecido dentro da nossa casa, da nossa família. As pessoas não aceitam. Você pensa que toda a nossa família é convertida? Você pensa que a minha família toda ouve o que eu tô falando aqui e toma posse? Não, gente. Tem aquele, sempre vai ter a parentela, os vizinhos, a cidade, dentro da cidade, que vai olhar e vai falar: ai, gente, trabalhou comigo. Ixi, mas era chata, mas era difícil. E sim, a gente era. Só que o Senhor não usa, não veio para salvar os pecadores, não veio para curar os feridos, não usa os incapacitados, os improváveis. Então é nesse lugar que o Senhor busca. E é isso, essa passagem que para mim é muito forte, porque Jesus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré. Por quê? Ah, ele era o filho do carpinteiro. Quem que ia acreditar nele? E para que os milagres aconteçam na nossa vida, a gente precisa crer, né? A gente precisa crer. Então, não fica aí preso porque você não está sendo reconhecido dentro da sua família. Ah, porque você é uma excelente profissional, mas não vão em você. Não fica, não toma posse disso. Em nome de Jesus, não toma posse. Continua fazendo, porque a gente precisa fazer para Jesus. E outros ele vai acrescentar na nossa vida. Às vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai precisar dar uma volta de 360 graus para você ser reconhecida na sua cidade. E eu falo isso com propriedade. Tá? Eu falo isso com propriedade, porque eu trabalhei anos e anos em órgãos públicos e a gente cansou de sentar em mesas com autoridades e tudo, que para mim, gente, a grande autoridade é só Jesus. Eu sempre tive isso na minha vida, que é o meu Deus, eu respeito lideranças, sempre respeitei, mas tem gente que dá a vida para poder estar ali naquele lugar, né? Para poder estar num gabinete com o prefeito, com o secretário, com não sei o quê. Tem gente que dá a vida por isso, mas eu dou a vida para estar com Cristo. E isso sempre foi assim. Mesmo que ainda eu estava no raso, Cristo sempre foi meu alvo. Eu sempre, nós somos feitos da mesma matéria, mas as pessoas, e tá tudo bem, tá? Nós temos que olhar para elas com um olhar perdoador, lembra? Com um olhar acolhedor, com um olhar de compaixão e entender, tudo bem, né? E o Senhor sempre vai acrescentar outros e outros na nossa vida. A gente vai ajudar, vai ganhar milhares de almas e talvez você não vai conseguir ganhar uma alma dentro da sua família, porque a sua família vai olhar para você e vai falar: ai, gente, isso aí tá falando de Deus agora? E é assim. Não é a filha da Graciosa, que é minha mãe, né? Não é a filha do Noé, né? Então eu quero dizer para você, gente,
Não se apega a essas coisas, isso não pode limitar você. Isso não pode te parar e nem te limitar. E de tudo isso que nós lemos aqui, é o crer em Jesus, ele está na sua mesa. Essas pessoas aqui, ó, elas tinham a presença dele. E nós temos a presença dele. Não é diferente. Ele está na nossa mesa. E você vai fazer o mesmo? Não vai acreditar nele? Você vai fazer o mesmo que esse povo fez? Você vai traí-lo com as coisas do mundo? Você vai preferir as coisas do mundo? Vai fazer como Pedro? Vai negar Jesus? Aí é com você, né? Mas ele está na sua mesa, em nome de Jesus. Só não perca essa oportunidade. E não fique apegado, né? E Jesus não ligou, não. Ele continuou curando, ele continuou fazendo, ele continuou no caminho. E quando ele teve a oportunidade ali na cidade dele, Nazaré, na região, ele fez, gente. Mas ele não fez muito. Podia ter feito muito mais, né? Ó, é o filho do José, eu vou lá, eu conheço ele. Ele vai me curar. Imagina, não é assim. A humanidade não é assim. Então não espere isso. Às vezes você está sofrendo porque você não está sendo reconhecido pelos seus. Você precisa ser reconhecido por Deus. E ponto. Em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra hoje. Que você tenha um dia extraordinário. E lembre-se, o Senhor está na sua mesa. Não perca essa oportunidade. Vamos orar e agradecer por tudo que Ele entregou. E eu creio que Ele falou algo ao seu coração. E se algo tocou o seu coração, volta amanhã. Ele vai falar muito mais. Convida alguém para sentar na mesa. Encaminhe esse devocional. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada por tamanha entrega. Obrigada por tantas verdades reveladas, Senhor. Obrigada por tanto derramar, por tanta misericórdia, por nos trazer exatamente os temas necessários que cada um de nós precisamos, Pai. Obrigada por esse alimento que sacia verdadeiramente a nossa fome. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Que tenhamos um dia extraordinário na sua presença, que onde colocarmos os nossos pés, o Espírito Santo coloca o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco à nossa frente. E não deixes que essas palavras, tudo que o Senhor entregou, sejam palavras ao vento, palavras ao léu, não, Senhor. Que sejam sementes lançadas nos corações dos seus filhos que passaram por aqui, que vão passar em nome de Jesus. Que essas sementes possam germinar, crescer, florescer, dar bons frutos, se tornar árvores frondosas, para beneficiar muitas pessoas com seus galhos, suas seivas, seus frutos, em nome de Jesus. Mas sempre de raízes fortes, Pai. Que o Senhor sempre nos faça de raízes fortes e que tomemos posse, Pai, de mais essa oportunidade de viver o extraordinário. Em nome de Jesus, amém. Vá viver o extraordinário hoje, em nome de Jesus. Vá viver o extraordinário. O Senhor está contando com você, tá? Alguém você vai encontrar hoje que você vai falar essa palavra. Eu tenho certeza, e você vai lembrar desse devocional. Mas toma posse. É para isso que o Senhor te chama de manhã. Para te preparar para viver o dia lá fora. Por isso que é bom a gente estar na presença do Senhor de manhã. Porque Ele nos reveste, nos alimenta, nos mune de tudo aquilo que nós vamos encontrar lá fora. E a gente vai estar preparados. Tanto para que a gente esteja blindados, tanto para que a gente se defenda, como para que a gente possa ajudar alguém com essas palavras. Em nome de Jesus. Amém? Um bom dia para você. Lembre-se, o Senhor está aí na sua mesa. Não terminou esse devocional. Eu estou dizendo tchau, mas fica aí com Ele. Agora que é a hora que você se arrepende, que é a hora que você se entrega, que é a hora que você abre o seu coração, que você se rasga, que você se derrama, que você fala, Senhor, toma, eu não aguento mais, pelas minhas mãos não vai. Me ajuda. Ou você fala, Senhor, não estou sentindo nada. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não tem problema. Amanhã você fala de novo. Depois de manhã você fala de novo. E sabe o que ele está fazendo? Está trabalhando aí dentro. Sempre está trabalhando aí dentro, em nome de Jesus. Então toma posse dessa verdade. E eu te espero amanhã, mais 6:01, na presença da palavra, na presença do nosso Deus, na sua presença, na presença daqueles que você vai convidar para sentar conosco nessa mesa. Afinal, sempre tem lugar para mais um. Um bom dia para você e lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Um grande abraço. Amém. Glória a Deus.